Meus irmãos, de acordo com o texto que nós vamos, com o estudo, eu quero dividir ele aqui em 5 partes. E de acordo com o que nós fomos falando, se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação, pode levantar a mão. E às vezes eu vou precisar dos irmãos em algumas partes para ler alguns versículos para mim, tá bom? Então essa carta de Tiago, quem é o destinatário dessa carta? Esse Tiago aqui, ele é o autor. Tiago aqui, ele é um irmão ou meio-irmão de Jesus, é irmão de Judas. Judas não Iscariotes, Judas o que escreveu a carta de Judas. E esse Tiago aqui, ele vai escrever esta carta para os cristãos judeus, que estavam ali nas adjacências de Jerusalém, que quando Estevão morre, Atos capítulo 7, Estevão morre e ali começa uma perseguição aos cristãos. Então os cristãos vão refugiar, uns vai para um lugar, uns vai para a Ásia Menor, Bitínia, Ponto, Capadócia, e cada um vai caçar o seu lugar. E Tiago, sabendo disso, ele vê essa necessidade de escrever para esses cristãos. Por quê? Esses cristãos pensaram que a perseguição estava tão forte com eles começaram a desanimar, começaram a falar mal, começaram a ter contenda entre eles. Então Tiago vai alertar eles. Então quem é o destinatário? É cristãos judeus. E por que é cristãos judeus? Tiago aqui nessa carta, ele vai falar muito de sinagoga, que era destinada para o povo judeu. Então ele começa a carta de onde procedem guerras e contendas que há entre vós. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então eu quero aqui falar sobre o mundanismo, a sua causa. Primeiro nós vamos falar a causa desse mundanismo, por essas características de pessoas mundanas, contendas, maledicência, guerras, é característica de pessoas ímpias, pessoas que não se converteram de verdade. Então eu quero falar daqui das causas. Qual é a causa? Guerras e contenda entre vós. Tiago aqui está falando para os cristãos. De onde está vindo? Então Tiago começa com uma pergunta retórica, porque ele pergunta e ele mesmo responde de onde que estava vindo. Guerras e contenda entre vós, crentes. Essas coisas acontecem na igreja. Porque entre pessoas, isso aqui Tiago não está falando de uma guerra interior, de uma guerra dentro de mim, eu sozinho nas minhas guerras, não, é contenda entre os irmãos. No meio da cristandade estava tendo contenda, um falando mal do outro, um desejando o mal do outro, um contendendo, um com guerra contra o outro. Então Tiago vai direcionar essas cartas para os cristãos. E ele vai tratar aqui o quê? Não de conflitos interiores individuais. Guerra, a palavra guerra nesse contexto significa o quê? Significa conflito em geral. Por que depois da dispersão, por que depois da assolação que mataram Estevão, vocês agora estão em contendas, em montinhos? Pare com isso. De onde está procedendo disso? Não é dos vossos prazeres? De onde está vindo as guerras e contendas entre vós? Guerras refere-se ao conflito em geral. Então, meus irmãos, saiba que se tem algum povo que se chama povo de Deus, que está vivendo em guerras, saiba que essa guerra é geral, que é contenda em geral entre irmãos. E contendas aqui se refere-se às suas manifestações específicas. Tinha uma causa, tinha um motivo específico. Qual era a contenda? E depois ele vai falar sobre a discórdia na igreja. A discórdia na igreja, nós temos que entender, discórdia, contenda, dissensões, não é desígnio de Deus. Deus não é que Deus designou isso, porque lá em João capítulo 13, Jesus vai falar assim para os seus discípulos: vós amai-vos uns aos outros, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, os crentes devem ser conhecidos por Jesus através do amor. Qual é a forma que eu sei que eu sou um verdadeiro crente? Se eu amo o meu irmão, se eu desejo bem para o meu irmão,
Independente se ele olha na minha cara, independente se ele me cumprimenta, independente de qualquer situação, circunstância, eu amo o meu irmão. E é sobre isso que Tiago está falando. Não é que Deus designou a contenda lá. E por que acontece essa contenda se não é Deus que designou? Por causa que o joio está no meio do trigo. O joio está junto com o trigo. E quando nós falamos em joio e trigo, nós sabemos que são plantas semelhantes, elas crescem juntas, são parecidas. Assim é os crentes, muitos estão dentro da igreja, parece ser crente, veste como crente, mas o fruto, o joio não dá fruto, e o trigo dá fruto. Então essa é a diferença, por isso que estava acontecendo contenda, dissensão, guerras, peleja entre a cristandade depois da dispersão. Então, por que acontece? Por causa que o joio está no meio do trigo. Então, meus irmãos, aí Tiago vai continuar fazendo pergunta para ele mesmo responder. De onde? Ele pergunta, mas ele mesmo responde. Dos vossos prazeres que lutam na vossa carne, dos vossos prazeres, deleites. Prazeres, o que significa prazeres? A palavra prazeres significa hedonismo. Sempre tem uma conotação negativa no Novo Testamento. É o desejo intenso, aprofundado pelos prazeres do mundo, que caracterizam os incrédulos. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Porque estava tendo contenda, guerra, dissensão dentro da igreja, dentro da cristandade, dentro do povo, dos irmãos judeus. Porque um queria satisfazer os seus desejos, deleites, queria satisfazer e estava o quê? Através da guerra, estava usando a guerra, a dissensão, a picuinha, as fofocas, para satisfazer a si mesmo, os seus egoísmos, desejos. Então Tiago responde que essa é uma característica dos incrédulos, que permeou a cristandade, que estava no meio dos crentes, mas não eram de fato os convertidas. Eram pessoas que estavam no meio, mas não era do povo de Deus. Então Tiago fala isso com eles. O texto que nós lemos lá sobre que Deus não manda tentação, porque Deus não induz ninguém ao pecado. A prova vem de Deus, mas qual é a finalidade da prova que Deus manda? Nos levar a Cristo, nos colocar de joelhos e buscar força, confiança, intervenção divina. Mas esse prazeres, essa coisa que leva ao pecado, não vem de Deus. Pode ser que vem do diabo, pode ser que vem dos meus prazeres, os meus desejos, nasce no meu coração, e uma vez visto, logo é atraído, e se eu praticar, dá luz ao pecado. Então, meus irmãos, Tiago mesmo responde: são fonte interior de conflito externo na igreja, os prazeres. Nós vemos tantas pessoas que estão na igreja buscando vida fácil, buscando vida boa, buscando felicidades, prazeres, entretenimento e etc. Muitas coisas. Enquanto na igreja, Jesus falou que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus fala, olha, quando eu for assunto aos céus, segura que a coisa vai ficar feia. Então Jesus não promete felicidade. E Tiago vai continuar dizendo: de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Agora Tiago vai usar a palavra carne aqui para nos dizer sobre a nossa natureza pecaminosa, a natureza que nós herdamos de Adão, o vírus de Adão, a natureza que depois que Adão pecou, todos nós herdamos dele. De onde, senão dos vossos prazeres que militam, que lutam, que combate na vossa carne? Ou seja, os meus desejos, se eu dar brecha para os meus desejos, a inclinação da minha natureza, da carne, logo vai surgir isso. Então a carne aqui, a expressão também é traduzida por vossos membros em outras traduções. Não se refere aos membros da igreja, aqui não, a vossa carne não, mas aos membros do corpo humano. Está lá em Romanos 6,13. Tiago e Paulo usam essa palavra carne para falar da natureza humana, pecaminosa e caída.
Os incrédulos aqui que estão em foco, pessoas que se intitulavam cristãs, que estão em foco, eles lutam, mas sem êxito. Eles lutam, mas não conseguem vencer o pecado. Eles lutam, mas não conseguem controlar. Eles lutam, mas não têm o domínio próprio. Eles lutam, mas em vão. Eles dão murro, mas no vento. Eles não conseguem, não têm êxito, não têm vitória. Por quê? Eles tentaram lutar contra os desejos malignos que não conseguem controlar. Então, aqui, meu irmão, a luta do verdadeiro cristão, Deus delega a ele uma força, um poder do Espírito Santo, que ele é capaz de controlar os desejos. A nossa carne inclina para o mal. A minha carne, a natureza, carne e natureza, ela quer pecar, ela quer o mal, ela quer os desejos, ela quer os prazeres, ela quer festa, ela quer tudo aquilo que agrada a carne, porque ela não se converte. Mas quando nós convertemos essa natureza de Adão, ela é deixada, Cristo nos dá a natureza dele, que é o amor, domínio próprio, a paz, fidelidade, etc. Cristo nos dá isso, de maneira que agora eu sou uma nova criatura, eu posso, através dos meios da graça, oração, jejum, quebrantamento, leitura, meditação, eu posso agora refrear, restringir o velho homem que está dentro de mim, que quer pecar, que quer o pecado, que deseja o pecado. Então, meus irmãos, é sobre isso que Tiago está falando. Versículo 2: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedes. Ou seja, cobiçais e nada tendes. Tal pessoa que faz isso, que cobiça e nada tendes, não está olhando a Deus, está cobiçando, mas por seu próprio prazer, não para a glória de Deus, não para glorificar a Deus. Então ele deseja ter um carro, ele deseja ter uma mulher, ele deseja ter um cargo, ele deseja, mas não tem a finalidade de glorificar a Deus naquilo que ele deseja. Então, isso é operado pelo ponto de vista da teimosia, ele insiste nisso, nessa busca. Então, cobiçais e nada tendes, porque invejais, cobiçais e nada tendes, matais e invejais. O que quer dizer isso aqui, matais e invejais? O ponto que essa cobiça leva é o quê? Aqui é o resultado final de desejos frustrados. Por quê? Tiago tinha em mente o homicídio real, bem como gama de pecado, ódio, raiva, amargura, que levam a esse ato de morte. 1 João vai dizer que aquele que olha para o irmão com raiva é a mesma coisa de estar cometendo o homicídio espiritual. Lá no Antigo Testamento falava assim, ouviste que foi dito? Não matarás. Agora Jesus no Novo Testamento vem estabelecer, pontuar a lei e vai falar assim, eu porém vos digo, ou seja, eu sou maior do que a lei, eu sou maior do que os profetas. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E aquele que olhar para o irmão com raiva e chama ele de raca ou louco, esse é digno de sinédrio, esse está matando o irmão. Lá em 1 João vai falar que aquele que tem raiva do irmão está cometendo homicídio, está matando o irmão. Nós, irmãos, devemos rever o que o meu coração está me inclinando a fazer. Não posso deixar o velho homem me guiar. Lutero vai dizer, eu pensei que o velho homem ele tinha morrido nas águas do batismo, mas o desgramado sabia nadar e eu tenho que vencer ele todos os dias. É uma luta constante, é todos os dias. É quando acordamos até... É 24 horas por dia, até quando estamos dormindo, vem sonhos malignos, coisas que não agradam a Deus na nossa mente. Até os sonhos,
Ou seja, a nossa natureza ela não para, ela não cessa. Então, quando estava acontecendo com os irmãos ali, eles estavam cobiçando, eles estavam matando, e Tiago fala: olha, vocês matais, ou seja, vocês estão indo até o fim, vocês não abrem mão dos vossos deleites, nem que vocês matam o irmão, nem que vocês põem o irmão contra o outro, mas vocês querem os vossos deleites. Então, meus irmãos, nós precisamos entender, a imagem aqui é de incrédulos que estão tão motivados pelos seus desejos malignos, incontrolados, que chegam a lutar até a morte para satisfazer os seus desejos. Já viu aquelas pessoas que querem o mal? Eles não abrem mão, eles querem o mal, eles falam mal, eles derrubam, eles são pessoas que não foram regeneradas, são pessoas que não foram redimidas, são pessoas que estão no meio, mas nunca fez parte do povo de Deus. São pessoas que penetraram, ouvem, mas não dão fruto, é o joio. Então Tiago adverte a esses cristãos judeus para falar com os verdadeiros que estão ali dentro. Olha, dentro de vocês tem joio. Dentro das suas comunidades, da irmandade, tem inveja, tem lutas, guerras, contendas. Cuidado! Então ele vai continuar: matais e invejais, e nada podeis obter. Estava buscando, mas não estava encontrando. Estava matando, mas não estava achando. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Ou seja, não pedis a verdadeira alegria, paz, felicidade, sentido, esperança, sentido da vida, esperança e realização na vida, provém somente de Deus. Os incrédulos, no entanto, não se dispõem a pedir essas coisas com base nos termos divinos. Eles se negam a se submeter a Deus ou reconhecer que dependem de Deus. Ou seja, ele estava pedindo coisas a Deus, não para glorificar a Deus, mas a si próprios. Paz, satisfação, esperança, realização que ia glorificar a Deus, eles não pediam. Eles pensavam que não dependiam de Deus para ser felizes. Então logo eles não queriam pedir Deus. Então estava pedindo, mas pedindo mal, errado, incoerente. Por isso não estava sendo respondido por Deus. Então, meu irmão, essa é a causa, a raiz. É por isso. E essas coisas, elas devem ser cortadas pela raiz para não acontecer com nós. Então, aqui é a causa do mundanismo dentro das igrejas, da igreja. Essa é a causa. Agora nós vamos falar das consequências desse mundanismo que acontece, dessas contendas, dessas guerras, desses prazeres, dessas inclinações ao pecado. Agora nós vamos falar sobre as consequências. Alguém quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade, ou pode prosseguir. Então vamos lá. Agora é as consequências, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então vamos lá, ele estava pedindo, estava buscando, mas estava pedindo mal. Refere-se a agir de uma maneira perversa, motivada pela gratificação pessoal e por desejos egoístas. Os incrédulos buscavam coisas para satisfazerem seus próprios prazeres e não a honra e a glória de Deus. Agora vem as consequências deles, versículo 4, vai falar das consequências. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Bom, uma vez que não pede nada para glorificar a Deus, logo vai acarretar numa inimizade contra Deus. Por quê? Estava pedindo coisas que satisfaziam a si, não a glória de Deus. Eram pessoas contendeiras, eram pessoas que estavam vivendo em guerras, mas mesmo assim tinha
tinha uma reação, uma coragem de ir até Deus para pedir coisa ainda. Mesmo em guerra, mesmo de mal com os irmãos, mas não tinha a sensibilidade de ver que estava em grave pecado, de ver que estava em pecado horrendo, mas estava indo diante de Deus e pedia, só que pedia e não recebia, e ao pedir, o seu coração estava se endurecendo mais, e o que veio acontecer? Inimizade com Deus. E um homem, irmãos, com inimizade com Deus, ele é um homem desgovernado, ele é um homem que anda, de del em del, mas não sabe para onde vai. É uma pessoa apavorada, é uma pessoa desesperada, é uma pessoa sem discernimento, é uma pessoa que está em desespero, que entra em medo, pânico, corre, mas não consegue. Parece que junta essa gama pelo pecado aí, trabalha, mas parece que junta o seu dinheiro em um saco furado, porque não vê satisfação pelo aquilo que ele está fazendo. Então é inimizade com Deus. E Tiago aqui, ele vai usar a palavra infiéis. Tem outras traduções que vai falar adúlteros ou adúlteras, mas aqui Tiago usa infiéis. Quando ele fala infiéis, estava falando para os judeus inconversos, que estavam no meio do povo. Infiéis é uma descrição metafórica da infidelidade espiritual. Porque a infidelidade espiritual, ela era usada muito no Antigo Testamento. Quando a nação de Israel deixava Deus, o Criador, para seguir os Baalinhas, para seguir os deuses pagãos, para seguir ali os postes ídolos, bezerro de ouro e coisas assim, logo era destinado para eles o nome de infiéis, cometeram adultério espiritual. Por isso que em outras traduções usa adúlteros ou adúlteras, é por isso. E ele vai falar infiéis. Tiago tinha em vista os cristãos professos que estavam no íntimo, em afeto profundo pelo sistema maligno do mundo. Tiago tinha em mente discernimento de Deus, que as pessoas estavam no meio ali, mas eram pessoas mundanas, eram pessoas maliciosas. Então ele fala para aquelas pessoas infiéis: vocês são adúlteros, vocês estão cometendo adultério espiritual. Então, infiéis no original é adúlteras, linguagem simbólica para descrever pessoas desleais e infiéis. Então, meus irmãos, essas são as consequências. Aí depois Tiago fala: não sabeis que a amizade com o mundo, essa palavra amizade com o mundo aparece somente aqui no Novo Testamento, somente em Tiago. E quando aparece essa palavra, ela quer dizer que é no sentido de uma forte ligação emocional. Tem um sentimento de amor para o mundo, gosta, ama, acolhe com alegria o sistema mundano, as modas que são contrárias à palavra de Deus. Esses incrédulos aqui amavam aquilo, o sistema perverso, maligno. Então eles tinham uma forte ligação emocional. Aqueles que têm um desejo profundo e íntimo pelas coisas do mundo, esses que gostam, pode notar, meus irmãos, esses que estão dentro da igreja, esses que gostam, têm uma forte ligação pelo mundo, que ama, pode ter essa certeza, eles estão dando evidência que não foram redimidos, porque gostam. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas, antigas, tudo passou e tudo se fez novo. Agora é uma nova vida. Não é quando a palavra de Deus fala tudo se fez novo, é tudo. Não é somente umas coisas. É a nova natureza, é tudo. Eu não só melhorei. Antes eu fazia isso, eu não faço isso, mas gosto daquilo ainda, eu ainda cometo aquele pecado. Não, é tudo novo. Agora tem a mente de Cristo, fala como Cristo, vive como Cristo. Então, meus irmãos, a amizade é nesse sentido, de amar o mundo, de acolher,
E ele continua aqui dizendo, lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo. Em contrapartida, Tiago fala, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É o mesmo mundo aqui que Tiago está falando. Não sabeis que a amizade de Deus, a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Do mundo é a mesma que João usa lá. Não ameis o mundo. Então, meus irmãos, refere-se ao sistema maligno do mundo. Tiago 1:27, dá uma olhadinha comigo. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. É para guardar do mundo, não é para ser amigo do mundo, não é para acolher o mundo, as novidades, as atrações, as organizações, os esquemas do mundo, não é para acolher isso. Então é isso que Tiago está falando. E quando ele vai falar constitui-se, se torna inimigo de Deus, aqui é a maior consequência trágica. Por quê? A consequência inevitável da amizade com o mundo adera a verdade de que os incrédulos são inimigos de Deus, e é ensinado ao longo das Escrituras. Ou seja, Deus não tem parte com o ímpio, Deus vira as costas com o ímpio. Diz lá em Isaías 41, versículo 22, para os ímpios não há paz. Imagina um homem sem paz, não há paz. Para o ímpio não há paz. Então isso aqui, se ele é inimigo de Deus, logo ele não vai ter paz, logo ele vai ser inimigo da pessoa mais importante, de quem mais ele precisaria, mas não vai ter, porque é inimigo, ele não ama a Deus. E eu não vou falar aqui, tem um tanto de versículo bíblico, vai falar que Deus vira as costas para pessoas ímpias. Eu não vou ler aqui porque é muitos versículos. Salmos 21, versículo 8, Salmos 68, versículo 21, Isaías 42, 13, Lucas 19, versículo 27, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Então, a consequência é inimizade com Deus. Não queira isso para a sua vida, ser inimigo de Deus. 5, versículo 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Tiago cita várias Escrituras. Ou vocês pensam, ou vocês estão achando que é em vão que a Escritura diz, que é em vão o que diz na lei, no Antigo Testamento, pelos profetas maiores, menores? Vocês pensam que isso é em vão? Não, vocês estão achando que é mentira, que é em vão que afirma a Escritura? É com ciúme que por vós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Quando o Tiago fala que isso aqui é com ciúme que anseia o Espírito, a ideia desse versículo também pode ser assim expressa. Vocês pensam que não tem significado a Escritura que diz o Espírito habita em nós e tem ciúmes de nós? Ou seja, vocês pensam que é em vão que o Espírito Santo habita nos crentes? Você acha que nós vamos viver do jeito de vocês? Vocês pensam que nós estamos enganados? Não é isso. Então, esses incrédulos aqui, irmãos, é eles que estão em foco aqui no capítulo 4. Versículo 6. Antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Ou seja, Tiago se direciona aos incrédulos, mas também ele lança uma palavra ali para que eles venham a refletir, pensar, se sensibilizar, para não se endurecer, porque ele fala assim, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos,
mas dá graça aos humildes. Meus irmãos, pessoas soberbas, Deus abomina. Pessoas soberbas, Deus resiste, Ele resiste aos soberbos. Tem tanta pessoa prepotente, soberbas, orgulhosas, que conhece a palavra de Deus, que conhece as Escrituras, que entende, que são egoístas, egocêntricas, individualistas, mas a Bíblia está falando que Deus resiste. Então, mas aos humildes Ele dá maior graça, mas dá graça aos humildes, maior graça. O único raio de esperança nas trevas espirituais do ser humano é a graça soberana de Deus. A única que pode resgatar o homem de sua propensão à luxúria pelas coisas malignas. O fato de que Deus concede maior graça mostra que sua graça é maior do que o pecado. Onde habitou o pecado, superabundou a graça é maior do que o poder do pecado, da natureza, da carne, do mundo e de Satanás. Então, meus irmãos, revela aqui o quê? Que a graça de Deus ela está disponível. Ela é maior do que o nosso pecado, maior do que os nossos prazeres, maior do que a nossa natureza. Então, Ele dá maior graça. A citação aqui, maior graça, é do Antigo Testamento também. Como Tiago estava escrevendo para o povo judeu, logo que ele escrevia para o povo judeu entendia o linguajar de Tiago. Eles entendiam. Então, 1 Pedro também vai falar, revela que obtém a graça de Deus, os humildes. Para quem que é a graça de Deus? Para quem reconhece, para os humildes, para os eleitos de Deus que são humildes, que reconhecem a sua falência, o seu pecado, a sua dependência de Cristo, reconhece que não é nada, é para os humildes e não os inimigos soberbos de Deus. A palavra humilde não define uma classe especial de cristão, mas engloba todos os cristãos. O que quer dizer isso aqui? Se é cristão verdadeiro, é humilde. Se é de fato um verdadeiro salvo, é humilde, porque o Espírito Santo habita em vós. Então essa é as consequências. Para os humildes que reconhecem os verdadeiros, a graça, a maior graça. Mas para os ímpios soberbos, resistência de Deus. Então essa é as consequências, meu irmão. Agora nós vamos pular para a terceira parte, a cura. Tem cura para as pessoas que ainda não se converteram de verdade? Às vezes é pessoas eleitas, mas que estão resistindo ali. Mas nós vamos ver aqui no texto, a partir do versículo 7 ao 10, Tiago lançando esperança a essas pessoas. Olha só, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago estava falando para eles, olha, sujeitai-vos a Deus, submetei-vos, obedecei-vos a Deus, se acheguem a Deus, sujeitai-vos. A palavra era usada como referência a soldados sob a autoridade de um comandante. Assim como os soldados obedeciam o seu general, o seu comandante, faça isso com Deus. Obedeça às regras, às normas, às leis de Deus. Porque descreve uma submissão, uma aceitação de Deus, de Jesus, à autoridade de seus pais. Jesus, quando nasceu, Lucas vai dizer, Lucas no capítulo 2, que Jesus era submisso a seus pais, obedecia a seus pais. Ele reverenciava, respeitava, honrava os seus pais. A submissão ao governo humano, Romanos capítulo 13 vai falar que nós devemos submeter, ter uma submissão
desde que não ofende a palavra de Deus pelas autoridades, a submissão da igreja de Cristo e a submissão dos servos aos seus senhores. Então Tiago usou isso aqui, falar sujeitai-vos a Deus, da mesma forma que vocês sujeitam aos governantes, aos patrões. Tiago usou a palavra para descrever uma submissão voluntária, espontânea, deliberada, por querer. Tiago usou essa palavra. Então, Tiago quer aqui que o que eles submetem, que nós que estamos aqui nesta noite submetemos a Deus voluntariamente, conscientemente a Deus, sabendo, com razão, com inteligência, com lógica, do que nós estamos fazendo na casa de Deus. Então, meus irmãos, sujeitai-vos, obedecei-vos, submetei-vos, consciente à autoridade de Deus, como governador soberano do universo. Uma pessoa realmente humilde será leal a Deus, obedecerá às suas ordens e seguirá a sua liderança. Pediu o irmão Eric Mateus, capítulo 10, versículo 38, fazendo um favor. Você possa ler em voz alta? Fazendo um favor, meu irmão? 10, 38. Isso. Quem não toma a sua cruz. Ou seja, o que é isso? Quem não toma a sua cruz? Quem não nega a sua vontade para fazer a vontade de Deus, não é digno de Deus. Quem não submete à vontade de Deus, não é digno de Deus. Então, ele quer dizer aí o quê? Que um verdadeiro crente, uma verdadeira pessoa humilde, ela se sujeitará, ela levará a sua cruz. Ela, mesmo que aquilo pareça mal aos seus olhos, mas sabe que redundará em bênçãos, redundará em glorificação a Deus. Então, em suma, é isso. Aí ele vai continuar dizendo assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O outro lado da primeira ordem, resistir, o que significa resistir ao diabo? Resistir ao diabo significa literalmente o quê? Manter uma posição firme contra o diabo. Se posiciona, fique firme, não dê brecha para o diabo. Corra do pecado, se afaste do pecado. Você vai passar naquela rua ali, sabe que você vai pecar? Não faça isso, corra do pecado. Paulo vai escrever para Timóteo: foge dos desejos da tua mocidade. Corra, resiste isso, resiste ao diabo. Porque o diabo, ele aproveita onde há o pecado e ele quer seduzir a pessoa a levar o outro a pecar. Então corra, diz, resiste isso e ele fugirá de vós. Uma vez que o diabo caça uma brecha em você aqui e não acha, ele procura outra ali e não acha. Você é um crente de oração firme, que corre do pecado, que não fala mal, que não está em guerra com o irmão. Logo o diabo o quê? Não tem jeito, esse é um crente. Ele vai fazer como fez com Jó. Não achou nada em Jó, brecha em Jó, tentou Jó, depois ele deu linha. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Então, meus irmãos, todas as pessoas que estão sobre o senhorio de Cristo ou sobre o senhorio de Satanás, então, todas as pessoas, elas têm um senhorio, ou é Cristo ou é Satanás. Se serve a Cristo, é Cristo, se serve a Satanás, é Satanás. Não tem meio termo, não tem em cima do muro. Então, versículo 8: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus. Palavra de esperança, palavra de arrependimento, chamando os pecadores, chamando ali os inconversos a se converterem de verdade, chamando ali os crentes fracos a se posicionar, chamando ali
pessoas que estavam preocupadas com prazeres, a se posicionar com as coisas verdadeiras. Chegai-vos a Deus consiste em procurar uma relação íntima de amor com Deus. Se a chegar a Deus aqui, é procurar uma relação com Deus, uma comunhão. Quer dizer isso, o conceito de chegar-se a Deus estava associado originalmente aos sacerdotes levíticos. Como o Tiago escreve aqui aos judeus, ele usa aqui o quê? Chegai-vos a Deus. Por quê? Os sacerdotes do antigo, dos judeus, eles ofereciam sacrifícios, oferta pelos pecados. Eles que chegavam a Deus, era somente os sacerdotes. E Tiago está falando, chegai-vos a Deus. Agora não é só o sacerdote, ele usa a palavra que era designada só para os sacerdotes, agora estendendo para todos, porque o véu foi rasgado. Chegai-vos, chegai-vos a Deus. Por quê? Chegai-vos a Deus, mas passou o descrever o fato de uma pessoa voltar-se para Deus. O chegar-se para Deus aqui é volta-se para Deus. Põe os olhos em Cristo, tira os olhos do mundo e volte-se para Deus, olhe para a cruz, olha para Deus. Isaías vai dizer, olhai para Deus, vós todos os termos da terra e sereis salvos. Olhar para Deus, mas com os olhos firmes, com os olhos espirituais, com os olhos da fé. Então, meus irmãos, olhai-vos, voltai-vos, chegai-vos para Deus. A salvação inclui muito mais do que submeter a Deus e resistir ao diabo. O coração redimido, ele anseia, deseja pela comunhão com Deus. Como Davi, assim como a cócera aspira pela água, assim como o sedento aspira pela água, assim é a minha alma. Ele anseia, ele deseja ter uma comunhão com Deus. Então chegai-vos, promessa, se eu chegar a Deus com o coração contrito, quebrantado, sincero, verdadeiro, em espírito, com a intenção de glorificar, Deus vai responder, e eu chegarei a vós, e ele se chegará a vós outros. Deus vai chegar, é promessa. E ele fala assim, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ele quer dizer aqui o quê? Purificai as mãos. O sacerdote, antes de entrar no Santo dos Santos, eles lavavam a mão, simbolizando, tirando as impurezas. Então eles tinham que lavar a sua mão ali de uma forma cerimonial. E antes deles se aproximar a Deus, eles tinham que ir purificados, limpos. Está lá em Êxodo 30. E os pecadores, eles que se dispõem a se aproximar de Deus, devem reconhecer e confessar os seus pecados. Isso é limpar as mãos. Isso é lavar as mãos, purificar. Ele deve confessar e reconhecer os seus pecados. Isso é lavar as mãos. Vou correr aqui, meus irmãos, que tem muita coisa ainda para falar. E ele fala assim, e vós de ânimo dobre. O que é isso? Pessoas que estão com a mente ou a alma dividida entre Deus e o mundo. Tem um pensamento duplo. Deus, mundo, fica dividindo, competindo em seu coração. Deus, mundo, igreja, balada. Entendeu? Pessoas que têm um ânimo dobre, duplicado, tem dois pensamentos, segue a Deus, segue ao mundo, segue Baal, segue a Deus. Então, pessoas que estão com a mente ou a alma dividida entre Deus e o mundo, essa pessoa é uma hipócrita, fingida. Por quê? É uma pessoa hipócrita que em certas ocasiões crê em Deus. Quando eu necessito de uma cura, de uma resposta, eu creio em Deus. Quando eu quero o bem para os meus filhos, eu creio em Deus. Quando eu necessito de um namoro, quando eu necessito de um casamento, eu creio em Deus. Mas a intenção é o quê? Que Deus satisfaz os seus caprichos, as suas necessidades.
Então, ora, quando ele precisa, ele tem Deus como seu Deus. Mas quando essa pessoa não confia nele, quando chegam as provações e assim nada recebe, ela não crê em Deus, ela busca a solução no mundo. Quando as bênçãos, quando a resposta, essas pessoas que frustram, Deus não me deu, fica com raiva de Deus, são pessoas de duplo sentimento. Então, pessoas assim são chamadas a se converterem de verdade. Ora está bem, ora não está. Limpai o coração. Versículo 8 ainda, limpai o coração. O que é isso aqui, limpar o coração? Esse para mim é um dos mais fortes. Refere-se aos pensamentos, às intenções, à mente. Refere-se aos pensamentos, motivos e desejos íntimos do coração. Então, meus irmãos, limpai o coração. Peça a Deus misericórdia e bloqueie esses pensamentos mal que vêm. Esses pensamentos que são lançados como setas, bloqueiam. Pede a Deus força e restringe eles. Versículo 9. Afligi-vos, lamentai e chorais, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. O versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Afligi-vos. O que é isso? Sentir-se aflito, infeliz e miserável diante dessa situação, diante do pecado, diante dos pensamentos. Se sente uma pessoa afligida, uma pessoa infeliz e miserável. Essa é uma característica de uma condição daqueles que se quebrantam por causa dos seus pecados. São pessoas afligidas, contritas, quebrantadas, afligivos. Converta-se o vosso gozo em pranto, lamentai-vos. Nesses dias que nós estamos passando, meus irmãos, pandemia, está faltando choro da nossa parte. Nós estamos muito rindo, festas, sorrisos, está faltando choro. A Bíblia diz assim, Eclesiastes capítulo 3, há tempo para tudo, tempo de se alegrar e tempo de chorar. Esse é o tempo de nós chorar. É o tempo de nós chorar pelos nossos pecados, da nação, do que está acontecendo com a nossa cidade, com as igrejas, religião. É um tempo de nós lamentar, deixar um pouco a felicidade, lamentai. Deus não se afastará de um coração quebrantado e contrito por causa do pecado. O lamento é a resposta interior a esse quebrantamento. Se eu sou de fato quebrantado, arrependido, logo eu manifesto no exterior. Eu ando quebrantado, chorando. Então chorai. Eu não vou ler aqui não, mas Davi chorou pelo seu pecado. Ele vai falar, sacrifício não quisestes, mas um coração quebrantado, contrito. Esse o Senhor não despreza. Chorai. Chorar é a manifestação interior da tristeza por causa do pecado. Converta-se o vosso riso em pranto. O riso é muitas vezes desejável, todo mundo deseja rir, deseja ficar feliz, contente, boas notícias, todo mundo. Mas, muitas vezes, mas não quando reflete a inutilidade mundana. Ou seja, quando a inutilidade mundana está no contexto da igreja, não nos deve causar alegria, desejo por isso, e sim tristeza. Agora, meus irmãos, nós vamos falar, o versículo 10 ainda, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Humilhar vem de uma palavra que significa rebaixar-se. Os que estão conscientes de que estão na presença de Deus, que Deus é um majestoso, infinitamente santo, são humildes. Ou seja, humilhar é eu olhar para o meu irmão e reconhecer que ele é maior do que eu. É eu considerar o irmão superior, o próximo superior do que a mim. Isso é humilhação, reconhecer
Isso é eu me rebaixar, humilde, pessoa humilde é eu querer passar por luta em prol da felicidade do meu irmão, da igreja. É eu me afligir em prol da felicidade do meu próximo, do que está no meu contexto. Então, meus irmãos, Isaías reconheceu, quando ele estava diante do Senhor, o que ele disse? Ai de mim, que sou um homem impuro, porque ele viu a Deus. Então, ele sabia que ali ele estava diante da presença majestosa, gloriosa, maravilhosa de Deus. Uma vez que nós reconhecemos isso, que nós reconhecemos que, não, de fato eu estava errado, agora eu vou me apegar a Cristo, logo também essas consequências vão evidenciar. Versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Então, Tiago fala, se você aceitar, você quiser, você crer nessa oferta de arrependimento, de humilhação, agora você vai o quê? Não vai falar mais mal. Irmãos, não faleis mal. O que é falar mal nesse sentido? Eu falar uma verdade, dependendo do contexto, não é falar mal. Falar mal aqui, ele quer dizer o quê? Significa caluniar ou difamar, denegrir a imagem do outro, falar mal, querendo que os irmãos ficam contra o outro. Tiago não proíbe aqui a confrontação daqueles que estão em pecado. Não é isso que Tiago está querendo dizer. Talvez muitas pessoas interpretam até errado. Tiago está querendo dizer aqui o quê? Não é, vocês têm que confrontar, o negócio é não falar mal, denegrir a imagem dele. O falar mal aqui é caluniar ou difamar. Então ele não proíbe aqui a confrontação daqueles que estão em pecado, na prática do pecado. Por quê? É ordenado em outras passagens bíblicas eu confrontar, eu julgar, no sentido da retidão da palavra de Deus. Então, em vez disso, ele condena acusações negligentes, omissões, mentiras, hipocrisia, falar o que eu não sei, espalhar o que eu não sei, eu não vi, eu não ouvi, então eu impero. Isso Tiago está condenando. Então, meus irmãos, depreciativas, críticas e caluniações contra os outros, Tiago está condenando. Então, quem fala mal do irmão, fala mal da lei. O que quer dizer? Aqueles que falam mal de outros cristãos se colocam como juízes e os condenam. Com isso, difamam e desrespeitam a lei de Deus, que proíbe expressamente essa condenação caluniosa. Quando eu falo mal de um irmão, difamando, denegrindo a imagem dele, eu estou me colocando como julgador da lei. Eu sou Deus. Não é isso, Tiago está falando, cuidado. Agora cultiva essa nova natureza em Cristo. Aí no versículo, aí ele continua, julga a lei. Ao rejeitarem a submeter à lei de Deus, os caluniadores se colocam acima dela como seus juízes. Versículo 12. Versículo 12. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Um só é legislador. O que é legislador? É aquele que dá a lei para o povo, estabelece a lei para o povo. Deus deu a lei a Moisés, Deus é o legislador. Ele passou para Moisés passar para o povo de Israel. Então Deus é o legislador, Deus que deu a lei. Ele é o único que tem autoridade para salvar do castigo aqueles que se arrependem-se e destrui aqueles que negam a se arrepender também. Deus, como diz o pastor João Pedro, Deus manda pessoas para o inferno e Deus salva também. Quem que Deus salva? Os humildes, os arrependidos.
E quem que Deus condena? Quem rejeita o evangelho, os ímpios, os bodes, os falsos. Deus manda. Então, meus irmãos, eu vou parar por aqui por causa do tempo. Outra hora a gente continua do versículo 13 ao 17. Já são 8h40. E eu acho que o horário era até 8h30, né? É isso, né, irmão? Então eu vou parar por aqui, porque senão vai até às 9. Outra vez a gente continua, tá bom? O irmão vai encerrar ou pode encerrar, irmão? Pode encerrar? Vamos colocar de pé, irmãos?